Olá pessoal, sejam bem-vindos à histologia. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre aparelho respiratório e essa é a aula número 2. Nessa aula, a gente vai comentar sobre traqueia, brônquios e alvéolos. Então, vamos ver que pontos vão ser abordados. Na primeira parte, a gente vai falar sobre traqueia e árvore brônquica e na segunda parte sobre os alvéolos, a circulação sanguínea e linfática do pulmão e, por fim, vamos falar um pouquinho sobre a pleura. Mas antes de começar tudo isso aqui, vamos relembrar a divisão funcional do aparelho respiratório e como que é o epitélio respiratório. Então, o aparelho respiratório é funcionalmente dividido em uma porção condutora, que é aquela que conduz o ar até a região onde ocorre as trocas gasosas, que é a porção respiratória. Com porções condutoras, eu tenho as fossas nasais, a nasofaringe, a laringe, traqueia, brônquio e bronquíolos. E como porções respiratórias, eu tenho os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos. A maior parte da porção condutora do aparelho respiratório é revestida por um tipo especial de epitélio, que é o epitélio respiratório. O epitélio respiratório é um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, portanto, com células colunares com núcleos em diferentes alturas, por isso essa aparência de parecer que são várias camadas celulares, por isso é chamado de pseudoestratificado, e com cílios. Cada célula colunar respiratória tem cerca de 300 cílios na sua superfície apical. Esses cílios se movem com gasto de ATP. E, basicamente, o objetivo da movimentação desses cílios é conduzir o muco para fora, em direção à faringe, impedindo que partículas, bactérias, muco, cheguem e fiquem acumulados nos pulmões. No epitélio respiratório, a gente também encontra muitas células caliciformes, então, que nem essa, mas também essa aqui e essa aqui, por exemplo, e diversas outras. As células caliciformes produzem um muco que vai grudar aí pequenas partículas, micro-organismos, para permitir a sua retirada pelo batimento ciliar. Relembrado isso, vamos começar. Agora sim, vamos falar da traqueia. A traqueia é a continuação da laringe. Ela é formada por uma cartilagem hialina em forma de C e os pezinhos do C são ligados por meio de ligamentos fibroelásticos e feixes de músculo liso. A traqueia ela termina se ramificando em 2 brônquios principais. Quantas peças de cartilagem eu tenho constituindo a minha traqueia? Eu tenho aí de 16 a 20 peças de cartilagem e elas são super importantes porque elas impedem o colabamento da parede. Então, a traqueia está sempre aberta, permitindo a chegada de ar no trato respiratório inferior, onde acontecem as trocas gasosas. Esses ligamentos fibroelásticos, esses feixes de músculo liso que fecham aqui o meu C, eles impedem a distensão excessiva dessa minha traqueia e eles regulam um pouquinho a luz da traqueia. Por exemplo, na tosse, eu tenho uma redução da minha luz da traqueia, o que facilita a excreção de secreção acumulada nessa região. Então, são importantes por conta disso. Essa minha traqueia ela é constituída por um epitélio respiratório, então aquele meu epitélio colunar, pseudoestratificado, com cílios e células caliciformes. Os cílios são importantes para remover esse muco, para que ele não chegue no trato respiratório inferior. Tenho também uma lâmina própria, que é formada por um tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas. Contém também aí umas glândulas seromucosas e esse tecido conjuntivo também é ricamente vascularizado, que auxilia na umidificação e no aquecimento do ar inspirado. Então, ainda na traqueia eu tenho essa função de aquecer e umidificar o ar inspirado. Em seguida, eu tenho a porção de cartilagem hialina e eu tenho uma adventícia recobrindo tudo isso. Lembrando que a adventícia é um tecido conjuntivo frouxo que liga esse órgão aos órgãos adjacentes. Então, vamos dar uma olhada no nosso corte histológico de traqueia. Novamente, epitélio respiratório, pseudoestratificado colunar ciliado,
sobre uma lâmina própria. Nessa minha lâmina própria eu encontro algumas glândulas serosas e aí eu encontro a parte da cartilagem. Toda cartilagem tem um pericôndrio e isso não é diferente na traqueia. Então, você pode encontrar num corte histológico de traqueia, conseguir evidenciar bem esse pericôndrio. Falta aqui a nossa adventícia, estaria abaixo aqui dessa minha cartilagem. Então, encontrou peça cartilaginosa grande, com bastante glândula serosa e na lâmina própria, deve ser traqueia, essa lâmina que você está olhando aí. Entendida a traqueia, vamos descer, vamos lá para a minha árvore brônquica. Então, vamos lá. A traqueia, ela se ramifica em 2 brônquios principais, ou também chamado de brônquios primários. O brônquio primário direito e o brônquio primário esquerdo. Esses brônquios vão entrar nos pulmões pelo hilo pulmonar. Nos pulmões, esses brônquios vão se dirigir para baixo e para fora, e eles vão originar os brônquios secundários. São 3 brônquios secundários à direita, um para cada lobo pulmonar, e 2 brônquios secundários à esquerda, um para cada lobo pulmonar. Então, são brônquios lobares. Esses brônquios lobares, eles vão se dividir aí repetidas vezes, originando brônquios cada vez menores, que a gente dá o nome de brônquios terciários. Cada brônquio terciário vai para cada lóbulo pulmonar. Dentro dos lóbulos, esses brônquios vão se ramificar mais ainda, formando os bronquíolos e depois os bronquíolos terminais. Cada bronquíolo terminal vai originar um bronquíolo respiratório. E é no bronquíolo respiratório é que começa a porção respiratória do trato respiratório, então daquela nossa divisão funcional que a gente falou no começo da aula. Os brônquios, eles vão se dividindo progressivamente e conforme eles vão se dividindo, ramificando, ficando cada vez menorzinhos, eu tenho uma simplificação da estrutura desses meus brônquios. Então, eles vão gradualmente sendo cada vez mais simples. Então, vamos ver como é que é a estrutura da árvore brônquica. Os brônquios, eles têm um epitélio respiratório, então, colunar pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes. Eu tenho uma lâmina própria que é rica em fibras elásticas, tem uma camada muscular lisa em espiral nessa minha lâmina própria e eu tenho glândulas seromucosas nessa minha lâmina própria. E eu tenho a cartilagem hialina e a adventícia. O que acontece conforme os brônquios vão se ramificando? O epitélio vai cada vez mais diminuindo a sua altura, então ele começa a ser mais achatadinho. As glândulas continuam, mas elas vão também diminuindo. Nos brônquios primários, eu ainda vejo, então naquele brônquio principal direito e esquerdo, eu ainda vejo uma cartilagem em C, como se fosse da traqueia, só que essa cartilagem vai se tornando cada vez menor e cada vez mais irregular nos brônquios intrapulmonares. E eu tenho essa adventícia aí, que é esse tecido conjuntivo frouxo que liga os brônquios com o restante do parênquima pulmonar. Vamos dar uma olhada, então, num corte histológico de um brônquio. Esse brônquio é um brônquio de diâmetro grande. Por que eu sei? Porque eu tenho um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado de altura grande. Eu tenho bastante músculo liso. Isso também sinaliza para mim que eu tenho um brônquio de diâmetro maior. Aqui eu vejo também a minha lâmina própria e, obviamente, na lâmina própria correm aí vasos sanguíneos e linfáticos. Eu tenho as glândulas serosas nessa região de lâmina própria e eu tenho uma peça cartilaginosa aqui, ainda uma peça grande, então por isso que é um brônquio aí de um diâmetro um pouco maior. Vamos ver um outro corte histológico, então novamente um epitélio ainda alto, lâmina própria com músculo liso, glândulas serosas e uma grande peça de cartilagem hialina. Novamente, deve ser um brônquio de diâmetro maior. Além disso, na árvore brônquica, a gente tem o tecido linfático associado a mucosas. Então, na aula de órgãos linfáticos, a gente falou que existem aí tecidos linfáticos que estão associados a mucosas em regiões de porta de entrada. E o aparelho respiratório é uma porta de entrada importante. Então, eu preciso aqui de uma localização com mais células de defesa para impedir aí invasões. Então, na árvore brônquica, a gente tem
na sigla em inglês a gente chama BALT, então tecido linfático associado à mucosa brônquica, escrito aqui em inglês. Nessa região eu encontro um nódulo linfático. Nesse nódulo linfático que fica na região da mucosa, então aqui eu vejo o meu epitélio respiratório, lâmina própria, glândulas seromucosas, BALT dentro da minha mucosa. Esse BALT, esse nódulo linfático, como todo nódulo linfático, ele é rico aqui em linfócitos. E ele está aqui para fazer a defesa dessa região. Vamos seguir na nossa árvore brônquica. Se eu for ver bronquíolos, então, bronquíolos em segmentos intralobulares, então eles já estão dentro dos lóbulos pulmonares e eles têm menos de 1 milímetro de diâmetro. Os bronquíolos vão tendo um achatamento do seu epitélio, que nem eu falei. Eu vou ter uma simplificação das estruturas da árvore brônquica conforme eles vão ficando menores. Então, o epitélio, ele passa de colunar simples ciliado até cúbico simples. Então, ele deixa de ser pseudoestratificado, vira um colunar simples e depois ele vira um cúbico simples. E esse epitélio cúbico simples, ele pode ou não conter cílio. Tamanha é a simplificação. Além disso, eu tenho uma redução do número de células caliciformes. Eu tenho uma lâmina própria ainda rica em fibras elásticas e ainda eu tenho uma camada muscular lisa importante nos bronquíolos. Em comparação com o brônquio, ele tem até um músculo mais desenvolvido. É claro que é menos músculo porque o negócio é menor, mas o músculo é relativamente bem desenvolvido e é por isso que na broncoconstrição da asma eu tenho afetadas principalmente as pequenas vias aéreas, porque aqui eu tenho um músculo muito responsivo, muito desenvolvido. E os bronquíolos não têm nem glândulas, nem cartilagem e nem nódulos linfáticos. Então, nunca vou encontrar essas estruturas nos bronquíolos. Vi, então, corte histológico que tem um epitélio colunar simples ciliado, pouquíssimas células caliciformes, bastante camada muscular, mas não tem cartilagem, não tem glândula, não tem nódulo linfático. Essa lâmina provavelmente é de bronquíolo. Vamos seguir então. Os bronquíolos, eles têm umas células especializadas que a gente chama de células neuroepiteliais. Em geral, são de 80 a 100 células e elas têm grânulos de secreção. Essas células elas vão receber terminações nervosas colinérgicas e elas funcionam como quimiorreceptores que detectam alterações nas composições dos gases, então, para conseguir regular o processo aí de troca gasosa. Então, nos bronquíolos, às vezes eu encontro esses corpos neuroepiteliais ali no meio do caminho, que são quimiorreceptores e servem para orquestrar aí a nossa troca gasosa. Nos bronquíolos terminais, então, lá no finzinho, a última porção da árvore brônquica, antes de chegar na porção respiratória, eu tenho uma parede bem delgada, com menos de meio centímetro de diâmetro. O epitélio é colunar baixo ou cúbico, as células podem ser ciliadas ou não ciliadas. Eu tenho uma camada bem fina de tecido conjuntivo com fibras elásticas, células musculares lisas. Vamos ver um corte histológico. Então, aqui eu tenho um bronquíolo terminal. Como é que eu sei que é um bronquíolo terminal? Eu tenho um epitélio que aqui é cúbico, tá vendo? Olha essa célula redondinha no meio da o núcleo redondinho no meio da célula, um epitélio bem baixo. Eu tenho ainda músculo, eu não encontro nem cartilagem, nem glândulas, e tá no meio aqui dos meus alvéolos, então, um bronquíolo terminal. Nesses bronquíolos terminais, eu encontro um tipo específico de célula, que ganha o nome aí de células de Clara. Essas células de Clara, elas têm grânulos secretores apicais, por isso que o citoplasma é um pouco mais claro, tá vendo? Então, tem todos esses grânulos apicais aqui no citoplasma, e esses grânulos são grânulos de proteínas. Essas proteínas, elas vão proteger o revestimento bronquiolar contra aí alguns poluentes do ar inspirado e contra inflamações, certo? Então, outra característica dessas células de Clara que é muito importante que vocês percebam é que elas são células que parecem abauladas, tá vendo? Como se a porção apical fosse abaulada. Vi uma célula que parece abaulada, não tá retinha ali, mas sim
estufadinha com grânulos no citoplasma. Isso aqui são células de Clara encontradas nos brônquilos terminais. Ótimo. E aí, dos brônquilos terminais, eu chego nos brônquilos respiratórios. E os brônquilos respiratórios, eles representam a transição entre a porção condutora e a porção respiratória do aparelho respiratório. Eles têm uma estrutura que é muito semelhante ao bronquíolo terminal e eles, em geral, são tubinhos bem curtinhos que às vezes até podem se ramificar. Pode ter músculo liso, pode ter fibras elásticas, só que com uma camada um pouquinho mais delgada do que a que eu vejo lá no meu bronquíolo terminal. E eles se ligam com expansões saculiformes que são constituídas por alvéolos. Nessas expansões já acontecem as trocas gasosas. Então, aqui é bem a transição. Eu tenho uma região que está ainda conduzindo ar, mas ela se liga com uma região que já está fazendo troca gasosa. Nessa expansão saculiforme, o epitélio é simples colunar baixo ou cuboide. Eu ainda tenho células de Clara. Esse epitélio pode ter cílios na porção inicial. Vamos dar uma olhada aqui no corte histológico, então. Eu tenho um báltio aqui que apareceu, então um tecido linfático associado à mucosa, num brônquio maior, provavelmente, e aqui eu tenho chegando lá um bronquíolo terminal. Então, olha como essa parede é simples, né? Um epitélio baixinho e tal. Tenho diversos alvéolos aqui ao redor e eu vejo um bronquíolo respiratório lá no canto. Então, um bronquíolo terminal chegando num bronquíolo respiratório que já se continua aí com as expansões saculiformes dos alvéolos. Então, aqui a gente entra nos ductos alveolares. Os ductos alveolares são a continuação dos bronquíolos respiratórios e têm as suas paredes formadas apenas por alvéolos. E como é que se formam? Como é que se organizam histologicamente os alvéolos? O epitélio é pavimentoso, simples, então é um epitélio bem fininho para permitir as trocas gasosas. Eu tenho uma lâmina própria que é rica em fibras elásticas e fibras reticulares. Essas fibras elásticas elas vão permitir a distensão dos alvéolos durante a inspiração e elas vão contrair de forma passiva durante a expiração. Então, esse recolhimento elástico que é passivo do pulmão na expiração. E as fibras reticulares são importantes porque elas vão sustentar os capilares ao redor dos alvéolos, impedindo aí a distensão excessiva desses capilares e a distensão excessiva desses alvéolos. Nessa região eu também encontro algumas, mas são poucas, células musculares lisas. Vamos ver um corte histológico, então. Aqui eu tenho um bronquíolo terminal, então um epitélio aqui cúbico ou um colunar baixo, algumas células de Clara, tá vendo? Abauladas com citoplasma claro, vacuolizado por causa dos grânulos apicais, então nessas setas aqui, e esse bronquíolo terminal termina lá num ducto alveolar. Esse ducto alveolar, ele tem as suas paredes formadas apenas por alvéolos, alvéolos de epitélio pavimentoso simples. Esse outro corte histológico mostra para a gente um bronquíolo terminal lá em cima, chegando num bronquíolo respiratório, depois um ducto alveolar, então com essa letra D, que se termina aí nos sacos alveolares e ao redor eu vejo aí alvéolos. Então, cada bronquíolo respiratório ele se ramifica em 2 a 10 ductos alveolares que vão desembocar em 2 a 3 sacos alveolares, que são esses grupos aí de alvéolos. Então, vamos ver os alvéolos em maiores detalhes. Os alvéolos constituem o principal componente pulmonar. E eles são os responsáveis por essa estrutura, né, esse aspecto esponjoso do pulmão. Eles são compostos por um epitélio pavimentoso simples e por um tecido conjuntivo bem delicado, formado aí pelas fibras elásticas, que permitem a distensão e depois realizam o recolhimento elástico na expiração, e pelas fibras reticulares, que sustentam aí os capilares e que impedem a distensão excessiva desses alvéolos. E também eu tenho, obviamente, nesse tecido conjuntivo, os capilares sanguíneos. Então, é uma região de íntima ligação entre o ar vindo do ambiente, então que contém oxigênio, e o sangue que está passando ali do lado e que precisa realizar a sua troca gasosa.
Vamos ver em mais detalhes. Nos alvéolos, a gente tem uma estrutura muito importante que chama septo interalveolar, que é essa parede que fica entre dois alvéolos adjacentes. Então, imagine, eu tenho um alvéolo aqui, eu tenho um alvéolo aqui. Entre os dois, eu tenho o que eu chamo de septo interalveolar. Então, essa estrutura ela é composta por duas camadas de pneumócitos, porque eu tenho pneumócito aqui e pneumócito aqui, compondo a parede alveolar, e por um tecido conjuntivo entre os dois. Esse tecido conjuntivo tem fibras elásticas e reticulares, tem substância fundamental, tem células do tecido conjuntivo e tem capilares sanguíneos. Além disso, eu tenho os poros alveolares entre um alvéolo e outro. Esses poros são pequenas comunicações de 10 a 15 micrômetros e que vão comunicar dois alvéolos adjacentes. Qual que é o objetivo aqui? Equalizar a pressão do ar. Então, não é como se eu tivesse um balão do lado do outro. É como se eu tivesse um balão do lado do outro, mas eles todos comunicados por uma rede. Quando enche um balão, o outro também enche. Eu tenho uma equalização dessa pressão e eu tenho a instituição de uma circulação de ar colateral. Por que essa circulação de ar colateral é importante? Porque quando eu tenho obstrução de um bronquíolo, vocês viram como que é a organização. Eu não vou ter chegada de ar em uma série de estruturas. 2 a 5 sacos alveolares não vão ter ar chegando, por exemplo. Só que eu tenho comunicação entre os alvéolos. Então, um bronquíolo está entupido, mas o outro não está. Chega ar nele e aí, pela circulação colateral, por meio dos polos alveolares, eu tenho insuflação de vários alvéolos. Entendido isso, vamos falar um pouco mais sobre essa estrutura, o septo interalveolar, que é a estrutura que permite essa troca gasosa. Vamos dar uma olhada em detalhes nesse esquema. Essa estrutura que permite a nossa troca gasosa ganha o nome de barreira alvéolo-capilar, ou também chamada de barreira hematoaérea. O ar alveolar ele é separado do sangue capilar por uma barreira que é constituída por 4 estruturas. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho o citoplasma do pneumócito tipo 1, eu tenho a lâmina basal do pneumócito tipo 1, eu tenho a lâmina basal do capilar, que aqui nesse esquema elas estão fundidas, em geral se vê elas juntas mesmo, e eu tenho o citoplasma da minha célula endotelial, que forma o meu capilar. Então, são 4 estruturas que compõem essa barreira alvéolo-capilar. Geralmente, essas lâminas basais do capilar e do pneumócito tipo 1, elas estão fundidas. Então, o oxigênio, ele vai do alvéolo para o sangue e o CO2 vai lá numa direção contrária. Então, do sangue para a luz do alvéolo para ser eliminado. Vamos entender um pouquinho mais sobre as estruturas sobre as células que constituem essa estrutura. Então, aqui vocês viram essa minha célula endotelial, não conseguem ver direito esse meu pneumócito. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas células. Os alvéolos, então, contêm 3 tipos celulares. Eles têm as células endoteliais que compõem os capilares, eles têm os pneumócitos tipo 1 e eles têm os pneumócitos tipo 2. Vamos começar falando sobre as células endoteliais. As células endoteliais elas são muito numerosas no parênquima pulmonar e elas têm sempre um núcleo alongado e esse é um endotélio contínuo não fenestrado. Tá bom? Então, se você não lembra o que isso significa, você tem que ir lá ver a aula sobre vasos sanguíneos, sobre histologia, que a gente explica todos os tipos de endotélio. Eu tenho também o meu pneumócito tipo 1. O meu pneumócito tipo 1, ele tem esse núcleo achatado, mas às vezes esse núcleo ele pode até fazer uma discreta saliência para o interior do alvéolo. O citoplasma é bem fininho do pneumócito tipo 1. Por quê? Porque isso aí é a barreira alvéolo-capilar. Ele não pode ser um citoplasma grosso, senão não tem troca gasosa. Tem que ser bem fininho. Por isso que, às vezes, o núcleo parece como se estivesse fazendo uma saliência, de tão fino que é o citoplasma. Eu tenho desmossomos e zonas de oclusão ligando um pneumócito ao outro, e essas zonas de oclusão, elas impedem a passagem de fluidos do espaço intersticial para dentro dos alvéolos. Senão, o que a gente teria? Líquido dentro do alvéolo, como, por exemplo, o que acontece
acontece aí num edema agudo de pulmão. O pneumócito tipo 1, ele constitui, então, uma barreira de espessura mínima, e é por isso que essa é chamada de uma célula pavimentosa, né? Então, é bem fininha. E é essa barreira de espessura mínima que permite as trocas gasosas. Agora, vamos falar do pneumócito tipo 2, que tem outra função. O pneumócito tipo 2, ele está entre as paredes alveolares. Então, entre um alvéolo e outro alvéolo, eu encontro essa célula arredondada de núcleo esférico, que é o pneumócito tipo 2. Esse pneumócito tipo 2, ele tem microvílulos e ele tem um citoplasma vacuolizado. Por que esse citoplasma é vacuolizado? Porque ele é cheio de corpos multilamelares. Esses corpos multilamelares, eles contêm fosfolipídios, proteínas, glicosaminoglicanos, que são os componentes do surfactante pulmonar. E o que o surfactante pulmonar faz? Ele reduz a tensão superficial dos alvéolos. Quando eu tenho uma redução da tensão superficial dos alvéolos, eu reduzo a força necessária para a inspiração e eu evito o colapso desse alvéolo na expiração. Esses pneumócitos tipo 2, como eles estão entre as paredes alveolares, eles em alguns lugares são chamados também de células septais, porque eles estão sempre ali no septo entre os alvéolos. Então, vamos ver um corte histológico, a gente vai ver uma micrografia eletrônica, e que a gente vai conseguir identificar esses corpos multilamelares cheios de surfactante pulmonar que aparecem como elétron densos aqui na minha micrografia eletrônica. Então, aqui eu tenho um pneumócito tipo 2, vocês conseguem ver que eles têm microvílulos, né? E eu tenho um núcleo central arredondado e um monte de corpos lamelares. Então, todas essas estruturas elétron densas são os corpos lamelares, multilamelares, que contêm o surfactante. Agora sim, vamos lá para um corte histológico. Nesse corte histológico, o que é que eu consigo ver? Eu consigo ver o pneumócito tipo 2. Por que eu sei que é ele? Porque é uma célula grande, com núcleo grande, com o citoplasma vacuolizado por conta dos corpos multilamelares. Eu vejo também um pneumócito tipo 1. Por que eu sei que é ele? Porque olha como o citoplasma é fininho. Ele é tão fininho que o núcleo parece que faz uma saliência para dentro do alvéolo. E, além disso, eu vejo aqui um capilar. Vamos ver em aumento maior, e aqui nesse aumento maior vocês vão conseguir ver o septo interalveolar. Então, aqui eu tenho um endotélio e aqui eu tenho vamos ver desse lado aqui. Aqui eu tenho um pneumócito tipo 1 e aqui eu tenho um endotélio. Então, essa é a barreira alvéolo-capilar. Aqui eu tenho um capilar e aqui eu tenho um pneumócito tipo 1. E aqui é essa minha barreira alvéolo-capilar. Dentro dos meus alvéolos, eu tenho uma outra célula que é muito frequente no pulmão, que é o macrófago intraalveolar. Então, vamos falar mais desse macrófago. O macrófago, ele está presente aí nos septos intraalveolares e na superfície dos alvéolos. Ele faz parte do sistema mononuclear fagocítico e a função dele é realizar a fagostose de partículas estranhas e de micro-organismos. Então, partículas tipo carbono, poeira, e por isso que esses macrófagos também podem ser chamados aí, em alguns lugares de células de poeira. Os macrófagos, eles vão secretar aí diversas enzimas, como lisozima, colagenase, elastase, hidrolases, que vão defender aí o pulmão de seus invasores. Depois que o macrófago fagocita, ele vai se aderir ao muco e aí ele vai ser empurrado em direção à faringe por meio do batimento mucociliar. E na faringe, ele pode ser deglutido, ou ele pode ir até os vasos linfáticos que ficam aí ao redor dos brônquios. Muito bem, entendido isso, vamos falar de circulação sanguínea do pulmão. O pulmão tem uma circulação sanguínea sistêmica, que é aquela que nutre o parênquima pulmonar, então composta aí por artérias e veias brônquicas, que trazem sangue e nutrientes para o parênquima pulmonar e que vão acompanhar a árvore brônquica até os bronquíolos respiratórios. Então, a artéria brônquica, ela é um ramo da aorta torácica e aí ela vai se ramificar, acompanhando aqui esses meus bronquíolos respiratórios e até ela depois voltar a se anastomosar como uma artéria pulmonar.
E além disso, eu tenho a circulação funcional, que é a circulação que desempenha a função de trazer o sangue para ser oxigenado e depois levar esse sangue oxigenado para o coração. Sobre essa circulação funcional, eu tenho as artérias pulmonares. Essas artérias pulmonares são artérias do tipo elástica, de paredes delgadas, e que vão se ramificar novamente acompanhando os brônquios, envolvidas aí na adventícia, nesse tecido conjuntivo que envolve os brônquios. Formam essa rede capilar nos septos intraalveolares e vão transportar o sangue venoso para a oxigenação nos alvéolos. Em seguida, o que acontece? Essa rede capilar forma as vênulas, que novamente acompanham a árvore brônquica, originam as veias pulmonares e levam esse sangue já oxigenado para o coração, entrando pelo átrio esquerdo. Vamos ver um corte histológico desses vasos. Então, aqui eu tenho alvéolos, eu vejo brônquios, né? E acompanhando esses brônquios de diferentes tamanhos, que são esses numerados aqui, eu tenho artérias e veias também de diferentes tamanhos. Nessa seta, eu vejo um músculo liso aqui desse brônquio, então esse é um brônquio aqui bem maior, né? Vamos falar agora de circulação linfática. Existe uma rede profunda linfática que acompanha os brônquios, os vasos e seguem aí pelos septos interlobulares. E eu tenho uma rede superficial que drena a pleura visceral. Todas as redes vão drenar para os linfonodos que estão na região do hilo pulmonar. Não existem linfáticos nas porções terminais dos bronquíolos e nem nos alvéolos. Então, a rede linfática vai até os bronquíolos, não chega nos bronquíolos terminais. E, por fim, falar um pouquinho da pleura. A pleura, que é essa serosa que envolve o pulmão, ela é composta por um mesotélio, então um epitélio pavimentoso simples, e uma fina camada de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo é rico em fibras elásticas e em fibras colágenas. Eu tenho duas pleuras, dois folhetos dessa pleura, um folheto parietal, que reveste a parede torácica, e um folheto visceral, que reveste o pulmão. Entre os dois folhetos, eu tenho a cavidade pleural, que, na verdade, ela é virtual, ela não existe. Ela tem um líquido bem pequenininho, minúsculo, que só serve aí para lubrificar. Em situações patológicas, eu posso ter um aumento desse líquido entre os dois folhetos, dando origem ao que a gente chama aí de derrame pleural. Muito bem, então vamos ver que pontos que foram abordados nessa aula de hoje. Traqueia é constituída por um epitélio respiratório, tem glândulas seromucosas e tem cartilagem hialina em forma de C. A árvore brônquica, ela vai sofrendo uma simplificação da estrutura conforme a ramificação, e eu posso encontrar um tecido linfático associado à mucosa, malte, ou também chamado de balte, porque está associado ao brônquio nas ramificações da árvore brônquica. O bronquíolo respiratório é a transição da porção condutora para a porção respiratória do aparelho respiratório. Os alvéolos são compostos por um epitélio pavimentoso simples e um tecido conjuntivo bem fininho. Tem uma ampla rede de capilares que constituem aí a barreira alvéolo capilar, que vocês viram quais são seus 4 componentes. Além disso, os alvéolos têm 2 tipos celulares, os pneumócitos tipo 1 e os pneumócitos tipo 2 são responsáveis pela produção do surfactante. E nós temos também uma célula muito importante, que é a dos macrófagos alveolares. Vocês viram quais que são as diferenças entre a circulação sistêmica e a circulação funcional do pulmão, e que a pleura tem o folheto visceral e o folheto parietal. Entre as duas tem um pouquinho de líquido que serve para lubrificar e permitir a movimentação sem atrito do pulmão na ins e na expiração. Essas são as referências da aula de hoje. Todas as imagens histológicas estão nesses 2 livros e a gente se vê lá na próxima aula.